O tempo que um ônibus gasta de ir de um ponto inicial até o ponto final em uma linha varia durante o dia conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu no gráfico abaixo o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã. Então a gente tem o gráfico aí. Com base nesse gráfico é feita uma pergunta. Vamos ver qual é a pergunta. A pergunta é a seguinte: de acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até as 10h30, às 10h30, ao ponto final dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial no máximo que horas? 9h20, 9h30, 9h, 8h30 ou 8h50. Bem, então vamos lá. Só passando as informações para cá, que a gente pode trabalhar de acordo com o gráfico. Então, às 9h20, às 9h30, às 9h, às 8h30, e por último, às 8h50. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é claro que se o passageiro sair 6 horas da manhã, ele vai conseguir chegar no horário. Se ele sair 6h20, 7 horas, ele vai chegar no horário. O que ele quer saber é o seguinte: qual é o horário mais tarde, que ele conseguiria chegar no destino às 10h30, partindo do ponto de vista do horário mais tarde. Então o horário mais tarde a gente se pensar aqui seria 9h30. Será que se o cara sair às 9h30, ele consegue chegar às 10h30? Bom, a informação e a resposta está no gráfico. Vamos pensar comigo aqui, ó. Se ele sair às 9h30, ele vai chegar, o tempo de viagem é um tempo de 90 minutos. Veja, 9h30, gasta-se um tempo de 90 minutos. Ou seja, se ele sai às 9h30, a gente tem que somar mais 90 minutos de viagem. Só que 90 minutos é 1h30, concorda? 1h30 minutos. Então vou até colocar aqui, ó. 90 minutos é o equivalente a 1h30 minutos. Veja, se ele vai demorar 1h30 minutos, ele vai chegar no seu destino 11 horas. O que faz essa alternativa estar errada, porque ele tem que chegar às 10h30. Então, infelizmente, ele não pode chegar às 9h30. Pense comigo agora, então, já que ele não pode chegar às 9h30, vamos tentar 9h20, que seria o horário mais tarde que ele chegaria no ponto. 9h20, veja no gráfico comigo. Se ele pegar o ônibus às 9h20, ele também gasta os mesmos 90 minutos. Ou seja, a gente tem que somar 90 minutos no tempo de viagem. É claro que se ele chegou 10 minutos mais cedo no ponto, ele vai chegar 10 minutos mais cedo no destino. Então ele vai chegar 10 horas e 50 minutos, que também está atrasado. Não dá para ficar dormindo até 9h30. Olha, então vamos tentar às 9 da manhã. Vamos ver se ele consegue chegar às 9 da manhã. Se ele chegar às 9 da manhã, vamos ver agora, a situação é a seguinte: 9 horas da manhã, o ônibus gasta para fazer o trajeto entre 90 e 100, ó. Às 9 horas da manhã, o tempo do trajeto é entre 90 e 100, então vamos considerar 95. Teremos que acrescentar 95 minutos de viagem. Só que 95 minutos é 1h35. Conclusão: se ele demorar 1h35, ele vai chegar no seu destino 10 horas e 35 minutos. Ou seja, atrasado. Também não dá para sair às 9. Então ele vai ter que pensar em chegar no ponto 8 horas e 50 minutos. Bom, se ele chegar a 8h50, vamos ver. 8h50, o tempo que se gasta para chegar no destino é um tempo de 100 minutos. Então, mais 100 minutos. Só que 100 minutos, você sabe que é 1h40 minutos. 1 hora são 100 mais 40 minutos. 1 hora que é 60 mais 40 minutos. Desculpe. Ou seja,
8h50 com mais 1 hora e 40 minutos de viagem, ele vai chegar exatamente às 10 horas e 30 minutos, que é o tempo máximo que ele tem que descer. Ou seja, a resposta então, ele pode sair às 8h50. Assim ele demoraria 1 hora e 40 e chegaria no ponto final às 10h30. Se ele sair às 8h30, ele vai chegar antes, né? 8h30, veja que vai ter um tempo de viagem menor, mas ele quer saber o tempo máximo, né? O cara mais atrasado pode sair às 8 horas e 50 minutos. 8 horas e 50 minutos você encontra aqui na letra E, ok? Espero que tenha ajudado e até a próxima.